pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que são os riscos de queda, as atenções e os cuidados que a gente deve ter. E para isso, eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Venceslau Coelho, e eu agora vou falar um pouquinho sobre o perfil dele antes da gente começar o nosso bate-papo. O Dr. Venceslau Coelho é formado em geriatria pela Universidade de São Paulo e clínica médica pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. É especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, médico colaborador do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ele integra o Núcleo Avançado de Geriatria do Hospital Sírio-Libanês. Dr. Venceslau, super obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente na Estilo 5.0+. Bom dia, pessoal. Obrigado você, Cíntia, pelo convite. Espero poder assim, ajudar as pessoas, orientar as pessoas sobre um assunto tão importante, como você falou, que são quedas. Muito bem. Eu queria começar te perguntando o seguinte: você sempre fala e sempre menciona a frase idoso não pode cair, né? E, obviamente, chamando a atenção para a prevenção. Eu queria que você contasse um pouco para a gente dos riscos de queda, né, e o que as quedas impactam na qualidade de vida do idoso. Uhum. Falando um pouco dos fatores de risco, quando a gente divide o idoso, existe o idoso mais saudável e o idoso mais frágil. Os motivos que levam o idoso mais saudável a cair são diferentes das causas de queda ou dos fatores de risco no idoso mais frágil. O idoso mais rígido, aquele indivíduo que sai de casa, que faz hidroginástica, que se expõe a risco, ele cai na rua. Normalmente ele cai porque ele se expôs a um risco maior. Ele tropeçou na calçada, ele estava com 4, 5 pacotes de compra na mão, segurando, e não tinha uma mão livre para se escorar, tropeçou e caiu. Esse é o idoso mais rígido. O idoso mais frágil, ele cai por causas mais simples, talvez menos complexas, que, por exemplo, ele cai dentro do banheiro, ele cai na sala, ele tropeça no canto do tapete, ou ele tropeça no fio que estava na sala. São coisas mais... Eu falei mais simples, mas talvez a palavra não seja mais simples, talvez sejam causas menos pensáveis, assim, de queda, né? Então, quando se cai dentro do banheiro, porque a gente não para pensar, mas o tomar banho é um desafio muito grande ao equilíbrio, né? E lavar os pés é um desafio muito maior. Então, um indivíduo que tem que fazer todo esse desafio de lavar os pés e cai, ele é muito mais frágil, né? Às vezes você escorrega num tapete ou tem uma falta de atenção, porque as quedas, de uma forma geral, a gente diz que as causas são multifatoriais. É o indivíduo que arrasta o pé, que estava com chinelo, num ambiente mal iluminado, um indivíduo que não operou a catarata, ou está com óculos que não foi corrigido, ou usa remédios que propiciam o desequilíbrio, que favorecem o desequilíbrio. Então, são causas multifatoriais, porque você poderia falar que existem causas intrínsecas e causas extrínsecas da queda. Causas intrínsecas são próprias do indivíduo, né? Sabe, uma artrose de joelho, um excesso de peso, uma roupa que talvez não esteja adequada, um calçado não adequado. E as causas extrínsecas seriam iluminação, o tapete, um objeto, uma mesa mal posicionada, uma cadeira, um animal que pula na pessoa, um cachorro, por exemplo, e já é causa de um desequilíbrio, né? Uhum. Uau! E por que muitas pessoas, muitos idosos escondem dos familiares quando ele tem um desequilíbrio, um risco de queda ou quase queda, né? Como você fala. É porque talvez o excesso de proteção acabe restringindo, né? Se sua mãe, por exemplo, falar para você que, olha, eu caí hoje na rua, tropecei, você já vai ficar preocupada e não vai querer mais que ela saia de casa. Porque ela tropeçou, não é mais para sair de casa sozinha. Ah, eu caí quando o cachorro pulou em mim. Então ela vai esconder, porque talvez eu já vivi situações
em que a família entendeu que a melhor situação para um cachorro que pula na pessoa era tirar o cachorro de casa. E não é a melhor situação, porque esse cachorro tem toda uma relação afetiva com a pessoa. Ele não está ali só por estar ali, né? E normalmente escondem porque acham que vão ser cerceados da sua liberdade, né? Principalmente por isso, porque vai levar uma bronca do filho e ele não vai deixar mais fazer aquilo que ele entende que podia fazer, continuar fazendo. O que, na realidade, é uma conversa resolve, né? Na maioria das vezes, nem sempre. Claro. Você poderia dar alguns indicadores para a gente de percentuais, assim, se é que você conhece, de quedas, assim, nos idosos? Eu não vou, nesse momento, talvez eu não tenha de cabeça, assim, sabe? Mas a gente sabe que, por exemplo, existe a queda. Por que a gente estuda tanto queda? Porque a principal causa é a fratura ou trauma, sem fratura, mas, por exemplo, um trauma na face, uma fratura de fêmur. Indicadores que você fala, a gente poderia pensar o seguinte, te dando um exemplo, né? Quem mais cai são crianças e jogadores de futebol. Mas onde a queda em si não tem nenhum trauma. Os idosos que mais caem são os idosos mais frágeis. Os idosos que têm maior gravidade da queda são os idosos mais frágeis. O idoso que cai normalmente e ele às vezes consegue se defender, ele pode fraturar a mão, o punho, que é a fratura de coros. O idoso muito frágil, ele cai em bloco, ele nem tem tempo de se defender. Então, ele normalmente pode fraturar a bacia ou fêmur, né? Então, a gente sabe isso. A gente sabe que uma fratura de fêmur, uma pequena parte consegue se restabelecer da fratura, uma parte, que agora não lembro os percentuais, né? Mas como é que a gente olha? Uma parte se restabelece e volta à condição anterior à fratura. Uma outra parte não volta à condição anterior à fratura. Uma parte fica acamada e uma parte morre por causa da fratura. Então, é aí que a gente fala, não pode cair, porque o fator queda, ele tem um desenlace muito traumático, às vezes catastrófico, no paciente mais velho. Quando a gente conversa com um público mais jovem, a gente diz, fique atento aos fatores de risco e ao risco de queda dos seus pais. Quando a gente conversa com um público mais velho, mais sênior, a gente fala, cuidado com as situações que te levam a cair, sabe? Então, por exemplo, no consultório, você sempre tem aquela dificuldade de colocar barra no banheiro, porque não precisa, porque para mim não precisa, e aí você coloca a barra, mesmo a contragosto, e essa barra é usada. Eu não queria que colocasse, mas eu vou usar. E você percebe que fica melhor, né? E sempre perceber que com o envelhecimento você pode ter uma perda de massa muscular, isso é quase, que dá para você dizer que todos terão, né? Quase. Mas essa perda de massa muscular, principalmente em membros inferiores, causa uma dificuldade de uma resposta rápida a um quase queda, a uma situação que o indivíduo iria cair. Então, por isso, a gente já tem que começar com algumas situações para proteger as pessoas. Então, e aí, nesse sentido, assim, além de você observar essas características, né, que você falou se a pessoa tem uma artrose, se tem alguma dificuldade motora, tem algum outro tipo de atitude que o idoso eventualmente faz normalmente, que a gente, como filhos, ou a gente mesmo até ficar atento quando a gente vai ficando mais velho, né, para evitar esse risco de queda? Você tem que identificar os fatores, né? Por exemplo, assim, uma artrose de joelho importante, quando você coloca as pessoas para andarem no plano, no reto, você percebe se ela tem um equilíbrio e qual que é o esforço para manter aquela caminhada. Às vezes você coloca o que a gente chama de dispositivo de marcha. Dispositivo de marcha é uma bengala, sabe? A bengala, às vezes, ela tem uma função de auxiliar o membro, né? Quando as pessoas têm, por exemplo, um derrame, que é um AVC de um lado, você coloca a bengala do lado contralateral para que ele apoie e melhore o equilíbrio. Para o indivíduo que não teve uma condição de um derrame ou um AVC, né, com acidente vascular cerebral que comprometeu um lado do corpo, a bengala melhora a propriocepção e dá segurança para a pessoa caminhar, né? Então, ela pode ter um dispositivo de marcha para caminhar. Porque uma coisa é você caminhar num plano, outra coisa é você caminhar na descida, numa calçada, outra coisa é você caminhar
subir escada, né? Então, prestar atenção falando só da artrose de joelho. A visão é muito importante. Então, ver se o óculos está adequado, se a catarata precisa ser corrigida, se tem alguma medicação que pode favorecer o desequilíbrio ou levar a uma fraqueza da musculatura. Se o paciente, por exemplo, tem uma incontinência urinária e ele corre para ir no banheiro, e nessa aceleração para ir no banheiro, ou nessa pressa, ela pode cair, entendeu? Tropeçar num tapete. Se, por exemplo, essa pessoa ela precisa fazer, não está na condição de iluminação adequada, né? O ambiente não está adequadamente iluminado, também é um outro fator de risco. Sempre perceber se o fator de risco está no ambiente em que ela vive, né, que ela conhece, ou se você tem outros ambientes que são muito desafiadores ao equilíbrio, né, que causam desafio à pessoa, e ela não tem condição de vencer aquele desafio que foi imposto naquele outro lugar, sabe? Porque o que a gente tem hoje? O banheiro de acessibilidade, né, para as pessoas que não necessariamente precisam ser cadeirantes, mas um idoso que usa um dispositivo de marcha, que é uma bengala, ele precisa de um banheiro que ele entre, que tenha barra, que o vaso sanitário esteja na altura adequada, que tenha uma barra de apoio adequada, para que ela consiga fazer todo aquele movimento que a gente não para pensar, que é entrar no banheiro, localizar o vaso sanitário e estar adequado para que ela faça todo esse movimento. A gente não para pensar nisso, mas isso exige uma certa coordenação, uma certa operação, elaborar o movimento em que num ambiente pequeno isso não seja possível, por exemplo. Né? Você olha para vários fatores de risco ambientais, né? Então, os ambientais são, voltando um pouco ao que a gente já tinha comentado, iluminação, cadeira, tapete, fio, animais de estimação, aquele vaso que fica bem na curva da sala para o quarto, para o corredor, sabe? Aquele aparador que está ali há 40 anos, que nunca foi um problema, mas pode passar a ser um problema, né? Fatores assim, fatores intrínsecos, joelho, alteração no pé, no calçado. Uma coisa importante é assim, né? Às vezes a mulher sempre usou sapato alto, salto alto, né? Salto alto. E com a idade, usar o salto alto passa a ser um desafio. Só que quando ela teve sempre essa posição e ela envelheceu, ela tem um encurtamento de tendão. Ela se sente mais confortável com o salto, mas o desafio ainda é pior. Então, quem usou salto alto a vida inteira, você tem duas questões. Primeiro, que andar com salto baixo é ruim, desconfortável, e isso causa um desafio ao equilíbrio, mas manter um salto muito alto também é um desafio ao equilíbrio. Nossa, muito interessante você estar falando, porque de vez em quando eu sinto, eu sempre usei salto alto. Agora eu estou preferindo usar salto baixo, que me é mais confortável, mas de fato, às vezes, eu sinto incômodo mesmo, interessante. E aí, nesse sentido, a gente tem que ir fazendo uma adaptação, por exemplo, para as mulheres que normalmente usam salto, como é que a gente faz para sentir menos incômodo e tem como adaptar essa coisa do tendão? Você avalia qual que é o grau de incômodo, aonde que é, se é no tendão de Aquiles, por exemplo, ou se ela tem outros encurtamentos, e você vai trabalhando isso, fazendo fisioterapia, até o momento que você tente devolver a elasticidade, né? Porque a posição do salto alto, ela trabalha o encurtamento do Aquiles atrás, né? Mas tem sim. Às vezes você coloca uma palmilha, né, que ajuda para correção, né? Interessante. Mas é comum você ver um idoso muito longevo usando salto alto. Ela usou salto alto a vida inteira e é confortável para ela, mas isso é um desafio ao equilíbrio. Entendi. E aí, além desses cuidados, né, de mudança de atitude, de comportamentos e também ajustes, você está falando assim do ambiente, né, da própria casa ou eventualmente da nossa casa, quando a gente vai receber eventualmente um familiar idoso, porque muitas pessoas estão optando por receber a pessoa para morar junto, né, para cuidar. Você indica algum tipo de tecnologia para esse cuidado? Você indicaria alguma coisa? Existem tecnologias que podem ajudar? Existe, assim, alguns dispositivos, né, que você consegue acionar a família quando o paciente caiu, né? Para prevenção de quedas, existe o profissional que pode ser tanto o terapeuta ocupacional como o fisioterapeuta, ou até o gerontólogo, especialista nessa área, que ele olha para o ambiente e vê onde estão os riscos, sabe? Ele põe a pessoa para andar na casa, vê a dificuldade, um degrau
antessala para sala, um degrau na cozinha, algumas coisas no quarto, e ele consegue conversar. Entendendo que essa casa está na disposição do idoso há muitos anos, e que você tem que pedir licença para mudar nisso, né? Você tem que pedir licença explicando por que precisa mudar. E a resposta que normalmente você vai encontrar é que aquilo ali está ali há 40 anos e nunca causou problema. Mas também nunca causou problema porque você também nunca teve 80 anos, 70 anos. E lá atrás, quando esse imóvel estava lá, você não tinha artrose de joelho. Então, existem argumentos para os dois lados, né? Existe agora como se fosse um airbag para as pessoas usarem, que ele protege contra a queda. Na verdade, o indivíduo cai, o airbag arma, com proteção em quadril, em ombro, em cervical, e ele é instantâneo, ele identifica a mudança de posição, identifica que aquilo é uma queda e arma. Mas aí o indivíduo caiu, né? E existe muita resistência também por parte das pessoas que mais precisam. O que a gente fala muito é em prevenção. Prevenção é fortalecimento muscular, identificar os fatores de risco, sejam eles ambientais, fatores de risco intrínsecos ou relacionados à medicação ou alguma outra coisa, né? Identificar se existe uma indicação de perda de peso e fortalecimento, e aí você trabalha. Porque a queda, que é um evento traumático, as pessoas podem... O medo de cair, ele é uma coisa interessante, porque ele pode ser tanto protetor, porque a pessoa se cuida, mas também ele pode ser uma coisa que restringe o indivíduo a sair de casa. Ele tem tanto medo de cair que ele para de fazer o que ele sempre fez, que ele tem medo de cair. Então, tem essas duas vertentes que têm que ser trabalhadas, né, que devem ser trabalhadas. Né? Entendi. Mas dispositivo bom, assim, até agora eu não conheço nada, a não ser prevenção mesmo. Entendi. Que é a melhor forma sempre, né? Sim, com certeza. Muito bem, doutor. Acho que você, uma última pergunta ou uma orientação, acho que você tocou num ponto muito importante, que é a questão da maneira como você conversa com a pessoa idosa, né, ou a fragilidade da pessoa, para poder sugerir a ela essas mudanças, tanto no modo de vida, nas atitudes, ou mesmo, principalmente na casa dela, né, que é o espaço dela, de conforto. Então, essa abordagem, a maneira como a gente trata, você acha que é fundamental, né? Como a gente aborda e como vai falar com a pessoa, o que você falou, respeito, né? Na hora, afinal de contas, sei lá, aquele imóvel está lá há 40 anos, não é simplesmente porque você é filho ou você chegar lá e tirar, né? É conversar, né? Isso é bem complexo, né? Porque você imagina uma casa onde moram dois idosos. E eles moram numa casa com escada, porque eles mudaram lá. Assim, a gente pode pegar exemplos em São Paulo, né? Na Moca, sabe? Ou alguns bairros mais velhos, onde as pessoas moram naquelas casas com sobrados, né? E aquela casa está lá, o móvel está lá, a escada em caracol está lá, e a gente vai fazendo adaptações. Você coloca aqueles sinalizadores no degrau da escada, aí você coloca barro na escada inteira, e hoje existem umas cadeiras que você adapta, assim, a cadeira elevador, né, aquela cadeira elevador que ela vai até o andar de cima, porque senão o paciente com muita limitação de deambulação, ele não consegue se movimentar. Mas o respeito é importante, né, a gente ouve com frequência que o indivíduo envelhece e fica teimoso, o idoso é teimoso. A minha percepção não é que ele seja teimoso, é que ele tem um ponto de vista dele. Você também é teimoso quando insiste em querer que ele mude, sabe? Na verdade, existe a teimosia do seu ponto de vista, que é achar que ele tem que mudar. Existe a teimosia do ponto de vista dele, que é achar que tem que ficar do jeito que está. A ideia é que eu sempre penso o seguinte, não tem problema você não mudar, você só tem que entender o que acontece se você não mudar. Por que a gente quer que você mude? Quer que você mude porque agora, aos 70, 80 anos, para o senhor ou para a senhora, é um fator de risco para queda. E a gente vai mudar de lugar o móvel, a gente vai propor um outro calçado, a gente vai propor um tapete diferente, sabe? As coisas assim. As pessoas têm que sentir que existe um acordo aí, né? Perfeito. E hoje existem, então você falou que eu não sabia, na verdade, que o gerontólogo, inclusive existem gerontólogos que estão capacitados e que estudam justamente para ir ao ambiente e fazer esses ajustes. Mas também tem arquitetos, né, que estão se especializando em fazer, né, essas coisas. É bem interessante isso que você comentou, porque dentro da arquitetura hoje, desses projetos, existem profissionais que lidam mais com isso, sabe? Que tornam, assim,
tudo que a gente chama de dispositivo para não cair tornam mais agradáveis, sabe? Eu já vi ambientes que são muito confortáveis e não são agressivos. Uma barra que você coloca, que ela funciona como uma luz, ela tem uma luz embaixo, que ela tem uma iluminação, e a barra de uma cor diferente, você pode escolher a cor da barra, sabe? Você pode escolher uma barra que, ao mesmo tempo, ela é barra, mas ela também pode virar na parte de cima um pendurador de toalha, quando ela está dentro do box, assim, sabe? Que são coisas que não tornam um ambiente feio, né? Então, não fica aquela coisa de hospital. Isso, ele consegue fazer mudar o ambiente, mas o ambiente continua agradável, né? Não dá aquela sensação de que eu estou dependente, porque é uma coisa que o idoso não gosta, né? De mostrar muito da sua dependência, Sim, né? Da sua, claro. ele vai ficando perdendo um pouco da funcionalidade ou da autonomia dele. Muito bem. O senhor teria alguma orientação adicional para dar para a nossa audiência? Olha, bom, eu acho que a gente tem que olhar com carinho para a queda, né? Existe o Dia Mundial da Queda, agora não me lembro com certeza se é em maio, não me lembro agora, mas existe o Dia Internacional de Prevenção de Quedas, Dia Internacional de Prevenção de Queda, porque é muito importante a gente prevenir queda. Tudo que existe hoje de prevenção, existe um momento de pôr na vida das pessoas, seja a bengala, seja a barra no banheiro, mudar o ambiente da casa, existe sempre um momento. Quando a gente posterga isso, provavelmente o risco vai aumentando. Então, eu sempre falo assim, o mais importante é prevenir a queda. Depois que caiu, a gente vai ter que lidar com a sequela, seja a sequela ou a gravidade do trauma pequeno, ou uma grande trauma que seria uma fratura, ou mais de uma fratura, como a gente vê. Então, acho que a grande, assim, se eu pudesse finalizar, seria dizer, pessoal, sempre que possível, identifique em nós mesmos o que pode causar queda conforme a gente vai envelhecendo, e na outra pessoa também, sejam nossos pais, nossos tios, nossos avós, ou as pessoas com quem a gente convive. Muito bem. Então, super obrigada pela tua presença, dividir aí todo o teu conhecimento com a gente. Espero contar com você em outras ocasiões. Eu que agradeço, Cíntia, muito obrigado. Obrigado ao pessoal que está com a gente aqui. Um abraço. Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, muito esclarecedor, né? Esse bate-papo com o Dr. Venceslau Coelho sobre os riscos de queda na maturidade. A gente tem que se cuidar, importante olhar para os nossos familiares idosos, mas a gente também, né? Se preparar, ter os cuidados, porque a queda em si pode ser muito traumática e também pode causar e impactar muito na qualidade de vida da gente e dos nossos familiares. Se você está olhando e está acessando o canal pela primeira vez, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as notificações quando outros vídeos forem publicados. E também para você dizer de outros conteúdos, sugerir outros conteúdos que você gostaria de ver em nossos canais. Um abraço.